falando de Brasília, né, que acho que esqueci de mencionar no início que também é o objetivo desse projeto comemorar os 60 anos de Brasília, que foi na última terça-feira. Eu tenho perguntado para todos os entrevistados o que que significa Brasília na produção de cada um, né, de como que a cidade inspira, se inspira, em que dimensões. Mas você tem já um trabalho que está diretamente relacionado a esse tema, né? Então, acho que minha pergunta seria menos de como que Brasília te afeta e mais perguntando como que foi a concepção do trabalho Atos, né, de azulejos, e você comentando dessa sua vivência da cidade. Como é que foi? Brasília, nossa, Brasília é louquíssima, assim, para mim, na minha história. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com Brasília, na verdade, foi por meio da minha mãe. Minha mãe trabalhava na Secretaria da Educação, na Paraíba, e sempre vinha aqui no MEC, enfim, viajava aqui em Brasília, isso eu ainda era pequeno, tinha meus 5, 6 anos, e aí quando voltava, fazia essas descrições de Brasília, né? Do que era uma escola parque, né, e uma escola sem muro, e mostrava uns slides, assim, até hoje, uns slides de Brasília. Aquilo era enlouquecedor, assim, eu dizia, gente, eu preciso conhecer esse espaço. E aí vim para Brasília, ainda no Congresso de Estudantes, cheguei aqui, botei os pés em tal UNB e disse, é aqui que eu quero trabalhar, é aqui que eu venho, e aí 10 anos depois me organizei para vir para Brasília, né. E de uma certa forma, então, vários dos meus trabalhos têm essa relação entre o local e a saída, a ideia de estar no. A ideia da Paraíba e a ideia de Brasília. Né? Então, eu vou falar um pouquinho antes, só um trabalho que eu fiz, acho que foi há mais ou menos 15 anos atrás, quase 15 anos atrás, foi quando eu vim para cá, Brasília, eu fiz uma exposição na Paraíba, e foi a minha primeira tentativa de conectar esses dois mundos. E eram umas caixas de areia, eram caixas de areia, e aí eram as duas areias principais da minha vida, a areia da praia de João Pessoa, e essa areia vermelha inesquecível de Brasília, né? Não tem como você esquecer, ela gruda no seu sapato. E eu fiz duas caixas grandes de areia, né? Uma em João Pessoa com a caixa da areia da praia e outra em Brasília com a caixa dessa areia vermelha aqui, com duas webcams que conectavam essas caixas e ficavam em dois espaços expositivos distintos. E as pessoas durante a exposição viam a imagem projetada da caixa, né, da cidade, da outra cidade, e se comunicavam escrevendo na areia, né, assim, então trocavam essas mensagens pela escrita da areia, que é uma prática bem que a gente faz na praia, né? Escreve na areia e deixa a onda levar e apagar. Então foi minha primeira experiência de começar a pensar conexões entre essas duas cidades, assim. Então sempre fiquei pensando nisso. E aí quando chegou os 60 anos de Brasília, me dei conta que eram uns 15 anos que eu tinha mudado para cá, comecei a tentar fazer essas analogias, né? O que é que tem a ver 60 com 15, aí 15 vezes 4, as quatro direções dos eixos principais de Brasília, dá 60, tal, norte, sul, leste, oeste, aquelas pirações, né? Enfim, Brasília é uma cidade muito matemática. E aí eu fiquei pensando sobre a presença desse meu corpo nessa cidade, né? Como é que estava, né, nessa cidade modernista, nessa cidade de rigor e misericórdia, nessa essa cidade de tantos opostos. E aí eu fui fazendo fotografei, né, uma série de gestos com a minha mão, né, tentando reproduzir formas perfeitas, né, 90 graus, 60 graus, que é o mais perfeito que um corpo pode tentar ser, né? E aí reproduzi uma série de azulejos, né? Claro, fazendo uma referência lógica ao Atos Bucão e tentando pensar um pouco sobre essa forma de geometrizar esse corpo, né? De padronizar esse corpo, né? De fazer com que esse corpo seja contido nessa cidade, né? Estou anotando aqui a pergunta da Letícia Miranda.
antes de fazer a pergunta dela, queria que você também Tá. comentasse sobre a vivência da cidade hoje. Você que chegou há 15 anos, eu fico pensando, esses dias eu estava recordando também, muito por conta do aniversário da cidade, de como foi a meu sentimento com relação à cidade, assim, meu estado de espírito, assim que eu cheguei. E agora, sou um pouco mais recente de Brasília, tenho só 5 anos de Brasília, morei um outro tempo na adolescência, mas agora sim eu fico muito comparando como o estado de espírito que eu cheguei e o estado de espírito que eu estou hoje. Você também sente uma diferença, assim? Como é que é para você? Primeira coisa, eu queria avisar se tem gente aqui que não é de Brasília, que está assistindo, ou está pensando em vir para cá, e você, né, que está nos 5 anos. Brasília é taurina, como uma boa taurina é possessiva. Então você vai chegando por aqui, né, e aí ela vai te pegando, vai te prendendo, e aí você vai ficando. Brasília, eu acho que Brasília ela nunca parou de me surpreender. Assim, eu acho que né, o projeto urbanístico da cidade, eu acho que ela consegue te gerar um grau de pertencimento, mais distanciamento ao mesmo tempo, que faz com que a cidade nunca vire cidade e ela sempre continue paisagem. Sim. Eu faço sempre essa diferença entre o conceito do entendimento do que é uma paisagem e do entendimento do que é uma cidade. Assim, acho que a primeira vez que você vai numa cidade, você não consegue enxergar, na verdade, uma cidade. Você consegue ver toda aquela estrutura que te afeta ali como uma paisagem. Na medida que você começa a praticar e vivenciar aquele espaço, entender os códigos, criar uma determinada rotina ali, aquela paisagem ela começa a se dissipar, né? E com a prática do espaço, ela se torna cidade. Eu acho que Brasília, de todas as cidades que eu conheço, foi o único espaço onde ela permanece sendo paisagem e consegue ser cidade. Então, eu acho que a mágica, eu nunca consigo perder essa mágica, sempre me surpreende, Ah, assim. peguei